Olá pessoal, eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 33 sobre os movimentos da Terra. Mas antes de começar a aula, vale lembrar que você, estudante, que está realizando as atividades pelo aplicativo, clica no comentário da aula 33, responde as atividades e garante a sua presença. Quanto a você, estudante, que por motivo está sem acesso ao aplicativo, fique atento aos prazos de retirada e devolução da atividade na sua escola. É importante que todos os estudantes façam as atividades do seu professor. E para a aula de hoje, tenha em mãos o caderno, a caneta, o lápis, para que você possa fazer as suas anotações. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Então, hoje nós vamos compreender os conceitos de movimento de rotação, movimento de translação, tempo e clima. Os movimentos da Terra. Então, a rotação e a translação são os movimentos mais importantes do planeta. A Terra ela tem diversos tipos de movimento, mas os mais importantes é o de rotação e o de translação. Por quê? Porque eles influenciam diretamente na sucessão dos dias, da noite, no clima e nas paisagens do nosso planeta. Então, vamos falar um pouquinho sobre este movimento de rotação. Então, o que seria o movimento de rotação? Então, o movimento de rotação é um movimento que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo. E esse movimento, ele é no sentido anti-horário. Ele é um movimento de oeste para leste. Então, esse movimento aqui da Terra girando em torno do seu próprio eixo é chamado de movimento de rotação. E é esse movimento aqui, ele dura aproximadamente 24 horas. Mais precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse movimento ele é importante por quê? Porque é através dele que nós vamos ter a sucessão de dia e noite. Então, de acordo com esse movimento, nós vamos ter aqui, né? Imagine que minha mão seja o Sol. Nós vamos ter, de acordo com esse movimento, a Terra recebendo as incidências, né, dos raios solares num lado da sua superfície, onde vai ser dia. E do outro lado, que ela ainda não está recebendo, vai ser noite. Conforme este movimento de rotação, nós vamos ter em algum momento do dia, né, a Terra iluminada. Então, nós vamos ter o dia e nós vamos ter também a noite. E aí, gente, graças à rotação, o Sol ele aparece de um lado da Terra, ele surge aproximadamente no leste e desaparece no outro lado da Terra, aproximadamente no oeste. Quando nós estamos observando o Sol, né, quando nós estamos ali do dia, o Sol, nós vamos perceber que ele está em posições durante o dia. Então, no início da manhã, a gente vê o Sol um pouquinho mais baixo, né? Lá do lado leste. E ao meio-dia, nós já vamos ver o Sol mais alto. No final da tarde, a gente vai ter ali o pôr do Sol. Então, nós temos a impressão de que o Sol está se movimentando ao longo do dia, quando, na verdade, quem está se movimentando é o planeta Terra. Está ocorrendo ali o movimento de rotação, ok? E aí, quando a gente vê ali o Sol em diferentes partes do dia, né, em diferentes posições, nós chamamos isso de movimento aparente do Sol. Porque nós, né, no início da manhã vemos o Sol numa posição, ao meio-dia nós temos o Sol em outra posição e no entardecer em outra posição. Isso ocorre graças ao movimento de rotação. Então, nós vamos ter, como a gente observou aqui
no globo, né, nós vamos ter uma parte da Terra recebendo a luminosidade do Sol numa parte do dia e a outra parte oposta vai ser noite. Então nós vamos ter essa sucessão de dia e noite. E aí a gente, né, percebe a importância deste movimento, porque é graças a ele que nós temos dia e noite. Ok? E para dar continuidade, nós vamos fazer a nossa primeira atividade. Por que a superfície da Terra é iluminada de forma desigual pela energia solar? Por que será que a Terra recebe, né, essa energia solar, esses raios solares de forma desigual? Agora é com vocês a atividade.
Então, pessoal, conseguiram responder essa atividade? Por que será que a Terra é iluminada de forma desigual? Então, nós temos ali, né, esse movimento de rotação que vai nos trazer a sucessão dos dias e das noites, mas nós também temos a inclinação do eixo terrestre. Então, a Terra, ela fica inclinada. Está ali, né? Ela está inclinada. Então, essa inclinação do eixo terrestre faz com que a incidência dos raios solares ela seja diferente, ela ilumine de forma diferente a Terra. Então, nós vamos ter nas regiões, né, do Equador, entre os trópicos, incidência maior de raios solares. Eles vão estar afetando, né, de forma perpendicular essa superfície. E nas regiões do polo, a incidência ela vai ser um pouco menor. Por conta disso, nós temos essa, né, diferença de luminosidade, ok? Então, vamos dar continuidade ali à nossa aula. E aí nós já falamos sobre o movimento de rotação, que é aquele movimento que a Terra realiza ao redor de girando. E nós temos um outro movimento super importante também, que é o movimento de translação. A Terra realiza em torno do Sol. Esse movimento ele dura cerca de 365 dias. 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. O que, né, como unidade de medida de tempo, é chamado de ano solar. Mas para facilitar o nosso calendário, nós arredondamos para 365 dias. Essa diferença, né, que sobra ali de aproximadamente 6 horas, ela vai sendo somado ao longo dos anos. Então, né, nós vamos ter 6 horas, mais 6 horas, 12 horas, mais 6 horas, 18 horas, mais 6 horas, 24 horas, formando um novo dia. Então, esse novo dia, ele surge de 4 em 4 anos, é acrescentado no mês de fevereiro, que é o chamado ano bissexto. Ocorre apenas de 4 anos por conta dessa, né, diferença na duração ali do movimento de rotação. Então, nós vamos ter nesse movimento a Terra, ao mesmo tempo que ela está girando ao redor de si mesma no movimento de rotação, ela também está girando ali ao redor do Sol, que é o movimento. Esse movimento aqui, né, ele vai ser importante por quê? Porque nós das estações do ano de acordo com o movimento de translação da Terra. Nós temos o hemisfério norte e o hemisfério sul recebendo as incidências do raio solar de forma desigual. Enquanto no hemisfério norte nós vamos estar recebendo maior intensidade, né, desses raios solares, no hemisfério sul nós vamos estar recebendo uma intensidade menor. Então nós vamos ter, por exemplo, o hemisfério norte é verão, hemisfério sul é inverno, hemisfério norte é primavera, o hemisfério sul vai ser outono, por conta desse movimento. E aqui nós temos uma figura, né, que representa esse movimento de translação. Então, nós temos ao centro o Sol e aí nós temos o movimento da Terra, né? Então, a Terra faz esse movimento aqui. Lembrando que não é só a Terra que se movimenta, né? Nós temos planetas, nós temos a Lua, né, que também se movimentam. Nós temos aqui, né, na letra A, o solstício de junho. Então, quando o trópico de Câncer, né, essa parte aqui, ela está mais iluminada, voltada para o Sol, nós vamos ter verão aqui no hemisfério norte. No oposto, que é o hemisfério sul, nós vamos ter o inverno, né? Na B aqui, equinócio de setembro. Quando nós temos o Equador voltado para o Sol, nós vamos ter no hemisfério sul primavera, no hemisfério norte nós vamos ter o outono.
aqui na letra C, o solstício de dezembro. O hemisfério sul voltar, nós temos o hemisfério norte menos iluminado. Então, nós vamos ter o verão aqui no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E aqui, por último, né, o equinócio de março, quando o Equador está voltado para o Sol. No hemisfério sul, nós vamos ter ali o início do outono e no hemisfério norte, o início da primavera. Então, esse é o movimento de translação. E o que são equinócios, né? Como nós vimos aqui na fotografia, nós temos equinócio de setembro, equinócio de março. É o momento em que os dias e as noites têm a mesma duração. Ele ocorre geralmente em 20 ou 21 de março e marca outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. Em 22 ou 23 de setembro, marcando o início da primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. Então, é a mesma duração ali de dia e noite. E o solstício é o momento em que há maior diferença entre o dia e a noite, né? O dia é maior que a noite, nós temos uma diferença aí. E aí, ele ocorre quando? 20 ou 21 de junho e marca o inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. E em 22 a 23 de dezembro, marcando o início do verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Lembrando que nós, né, estamos localizados no hemisfério sul. Então, o nosso país está ali no hemisfério sul, tem um pedacinho de terra só no hemisfério norte. E agora nós vamos fazer mais uma atividade. Essa atividade também é para copiar no caderno e responder. Qual é o movimento da Terra responsável pela unidade de tempo denominada como ano, né? Então, presta bastante atenção. É o movimento aparente do Sol? É o movimento de translação? Ou é o movimento de rotação? Agora é com vocês a atividade.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Qual é o movimento responsável pelo tempo denominado ano? Então, quem respondeu o movimento de translação, acertou, tá de parabéns, né? Lembrando que são 365 dias esse movimento de translação formando. Falamos um pouquinho ali sobre a definição do movimento de rotação, do movimento de translação, de quantos movimentos são importantes, né, para o nosso planeta, porque traz a sucessão do dia, da noite e das estações do ano. E agora nós vamos definir clima e tempo. Nós, seres humanos, né, nós conseguimos nos adaptar a qualquer ambiente terrestre. Então, eu vou mostrar para vocês dois extremos aqui. Por exemplo, nós temos um povo que se chama Inuit, que eles vivem em lugares muito frios da América do Norte. Eles conseguem se adaptar a essa baixa temperatura, ok? E nós temos um outro povo, né, que vive ali no extremo, num lugar muito quente, muito calor, num clima de deserto, lá no deserto do Saara, na África, que são os tuaregs. Então, são dois povos que nós temos aí no nosso planeta, né, que habitam de forma diferente por conta dessa diferença de clima. Um em local muito quente e outro local muito frio. Das condições que favorecem a ocupação do espaço terrestre por formas de vida, a temperatura quente ou fria, ela vai influenciar o nosso modo de vida. Então, se nós compararmos o modo de vida desses dois povos, nós vamos ver que eles vivem de maneira bastante diferente, se adaptando a essa atividade climática ali, né? Então, clima e tempo. O que faz um lugar da Terra ser quente ou frio? No nosso dia a dia é muito comum nós utilizarmos nessa palavra clima, tempo. Quando a gente assiste o noticiário, nós temos a previsão do tempo, né? Como vai ser o dia ali como vai ser o tempo nos próximos dias, né? É muito comum. E muitas vezes nós relacionamos nós falamos assim, hoje o tempo está tão bonito, né? Referindo-se a um dia ensolarado, um dia de sol, ou a gente fala, hoje o tempo está ruim, né? Porque o tempo pode estar ali para chover ou esteja chovendo, que tempo frio, quando a temperatura abaixo, né? Que tempo quente. Então são expressões que nós utilizamos no diferença de tempo e de clima. O tempo, ele corresponde ao estado momentâneo da atmosfera ao longo do dia. Então, né, conforme está o dia, a gente vai definir se o tempo está quente, frio, úmido, seco, estável ou instável. Então, nós temos ali a atmosfera, ela pode ser estável quando permanece sem chuva. E a atmosfera pode ser instável quando há ocorrência de chuva. Então, se eu olhar lá na minha janela hoje, como será que está o tempo hoje? Será que minha atmosfera está estável, instável, está frio, está quente, né? Então, isso se refere ao tempo, estado momentâneo da atmosfera. Hoje, por exemplo, eu posso ter tempo ensolarado, calor, sem chuva, e amanhã já mudar esse estado da atmosfera. Amanhã, por exemplo, eu já posso ter chuva, já posso ter frio. Então, o tempo, né, se refere àquele momento que nós estamos vivendo no dia. Ele pode mudar em um único dia? Sim. Eu posso ter frio, eu posso ter calor, eu posso ter chuva, eu posso ter sol. Então, vai depender ali do estado momentâneo da atmosfera. E o clima, né, por outro lado, depende da análise das variações de tipos de tempo ao longo de certo período e em determinado local. Então, enquanto no tempo eu falo de como está o dia, o clima ele vai ser um estudo de como, né,
está o tempo em diversos dias, num período de tempo. É um estudo que é feito. Então, o clima, ele pode ser um clima seco, ele pode ser um clima úmido, ele pode ser um clima frio, um clima quente, árido, né? Então, vai ser de acordo com a localidade onde nós estamos, nós vamos ter um tipo de clima. Então, logo, respeito ao estado momentâneo da atmosfera, enquanto o clima diz respeito a uma sucessão habitual dos tipos de clima. E aqui nós temos uma figura, né? Sol, chuva, raios ali, mostrando um pouquinho. E agora nós vamos fazer mais uma atividade. A atividade é essa aí sobre o tempo. Classifique os tipos de tempo abaixo em estável ou instável, quente e frio. Então aqui nós temos que analisar as duas figuras, né? Na primeira figura, 30 graus, tem o sol. O tempo, você vai assinalar duas alternativas, estável ou instável, quente ou frio. Na figura seguinte, né, 10 graus, tenho chuva. Como será que está, né, o tempo? Estável ou instável, quente ou frio? Agora é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Então, vamos ver lá, né? Nós tínhamos duas figuras e a gente tem que dizer como está o tempo. Na figura número 1, então, nós temos o tempo estável. Por quê? Porque está sem chuva. E quente, porque tem ali 30 graus, né? Na figura número 2, nós temos um tempo instável. Por quê? Porque tem ocorrência de chuva. E frio, porque está 10 graus. Parabéns para você que acertou a atividade. Essa atividade aqui, né, nós vamos analisar a tira, essa tirinha aqui. A tira se refere ao tempo ou ao clima? Então, vocês têm que lembrar da definição de tempo ou clima. Então, nós temos a Mônica ali, né, acordando, aí ela olha para a janela e fala assim: puxa, que dia, está tão bonito que nem vou bater na turma pelo que me aprontaram ontem. E aqui nós vamos ter a turma, né, segurando, onde mostra, né, um dia bonito, sol, uma paisagem, quando na verdade, né, tá chovendo e a Mônica volta a dormir. Então, essa tira é sobre tempo ou clima? Agora é com vocês a atividade.
Então, pessoal, conseguiram analisar, tira e responder a atividade? Vamos ver se ela se refere ao tempo ou ao clima, né? Se você respondeu que se refere ao tempo, você está de parabéns, você acertou. Por quê? A expressão está tão bonito se refere ao estado momentâneo do dia. Então, quando ela olhou ali aquela paisagem, o dia ali, ela viu o sol, né? Ela viu que o dia está bom, o dia está bonito, então se refere ao tempo, ok? E agora nós vamos para mais uma atividade. Essa atividade também para copiar e responder no caderno. Então, observe as frases abaixo. A frase número 1. Depende da análise e observação das variações do tipo de tempo durante um determinado período em uma localidade. A frase número 2. Pode mudar muito ao longo do dia. Então, qual dessas duas frases se refere ao tempo? E vocês vão ter que justificar, dizer o porquê que vocês escolheram essa alternativa. Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, conseguiram responder a atividade? Vamos ver se você acertou? Refere ao tempo. Então, quem respondeu a frase número 2 acertou, né? Pode mudar muito ao longo do dia. Por quê? Porque o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, podendo, né, mudar ali ao longo do dia. Ele pode estar quente, ou ele pode estar frio, chuvoso, sem chuva, né? Então, parabéns para quem acertou essa atividade. E aí, nós vamos falar agora sobre os principais elementos do tempo, né? As características ali do tempo. Então, nós temos a temperatura, que é a intensidade de calor ou frio observada num ambiente. Então, uma temperatura alta, né? Ela pode chegar ali a 30 graus, passar de 30 graus. Uma temperatura baixa, né? Ela pode ser 0 graus, até abaixo de 0 graus. Nós temos também a umidade do ar, que é a quantidade de vapor de água na atmosfera. E essa umidade de ar, ela, né, depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente que as massas de ar influenciam bastante essa umidade. Nós temos a chuva, que é um fenômeno que resulta da precipitação das gotas líquidas ou sólidas da água das nuvens sobre a superfície da Terra, né? Por que líquida ou sólida? Não, a chuva pode ser líquida ou a gente pode ter flocos de neve, né? Nevascas ali também. E o vento, que é o movimento do ar perto da superfície da Terra. Ele pode ser uma leve brisa ou ele pode ser um vendaval, né? Então ele também sofre essa variação. E aqui nós temos, né, os principais elementos do clima representado nessa figura, né? Chuva, vento, temperatura quente ou fria, né? Então nós temos a representação aí, ok? E essas imagens mostrar alguns fenômenos atmosféricos que ocorrem em diferentes localidades. Então, na primeira fotografia, nós temos um intenso período de Cuba. Então, a gente pode ver que o solo, né, observar, ele está bem seco. A falta de chuva por um longo período, né, traz essa característica do solo. Aqui nós temos, né, na fotografia ao meio, forte nevasca nos Estados Unidos. Onde nós moramos aqui, né, em Curitiba, né, no Paraná, é difícil a gente, né, ter essa imagem. Então, ela vai acontecer em outras localidades. E aqui nós temos, né, algo muito comum que acontece, que são as enchentes em São Paulo. Né? Quando chove bastante, acaba, né, trazendo alagamentos e enchente para a cidade de São Paulo e também para outras cidades. Ela não é típica só de São Paulo, ocorre em diversas partes aí do mundo, ok? E nós vamos falar agora um pouquinho sobre os principais fatores do clima. O que influencia ali no clima? Então nós temos, né, primeiro, a latitude. A latitude, ela interfere na incidência de raios solares determinados, né, recebidos numa determinada região. Então, de acordo com a incidência dos raios solares, principalmente ali na região do Equador, né, entre os trópicos, nós vamos ter uma temperatura maior. Então, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Nas regiões ali polares, né, nos polos, nós vamos ter uma temperatura menor, uma latitude maior, mais uma temperatura menor. Temos também a altitude. Quanto maior a altitude, mais rarefeito se torna o ar. A temperatura tende a ser menor, pois nessas condições as moléculas de ar em baixa concentração não podem reter calor e umidade. Então, a altitude, ela corresponde à altura que algum lugar está em relação ao nível do mar. Então, quanto menor essa altitude, maior a temperatura. Quanto maior essa altitude em relação ao nível do mar, menor vai ser a temperatura, tá? Né, as moléculas de ar não vão conseguir reter calor.
E aí nós temos também maritimidade e continentalidade, que corresponde, né, à sua proximidade com as massas de água. Então, quanto mais próximo eu estiver ali do mar, eu vou ter uma diferença menor na amplitude térmica. Então, o que é a amplitude térmica? É a diferença de temperatura ao longo do dia. Então, quanto mais próximo, por exemplo, ali, né, calor de dia, calor de noite, quanto mais longe do mar, eu vou ter, por exemplo, calor de dia, frio à noite, então eu vou ter essa diferença na amplitude térmica. E aí nós temos também as massas de ar, que são grandes porções de ar, né, na atmosfera, que elas caminham por diversos quilômetros. Essas massas de ar, elas vão ter características de onde elas se formam. Se elas se formam numa região úmida e quente, ela vai carregar características quente e úmida, né, podendo chover, trazer calor por onde ela passa. Pode ser fria, pode ser seca, né? E nós temos também as correntes marítimas. Assim como nós temos as massas de ar na atmosfera que caminham com as características daquele clima, nós vamos ter as correntes marítimas no mar, que influenciam no clima da região. Então as correntes podem ser frias, podem ser quentes, e elas também vão influenciar diretamente na ação das massas de ar. Então, quando as massas de ar estão ali caminhando e se encontra com uma corrente marítima, ela vai sofrer influência dessa corrente. Por exemplo, eu tenho uma massa de ar quente e úmida caminhando, se encontra com uma corrente fria. Isso vai fazer com que o ar condense, né, e acaba chovendo ali no mar. Antes da massa de ar atingir o continente, acaba chovendo. Ok? Então, são fatores que acabam influenciando o clima. Então, na aula de hoje, né, nós podemos ver esses conceitos de movimento de rotação, translação, conceitos de tempo e clima também. Espero que vocês tenham aprendido e encontro vocês na nossa próxima aula.